Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre mais uma declaração recente feita pelo presidente francês Emmanuel Macron, insistindo no eventual envio de tropas europeias para a Ucrânia, dizendo ainda que o destino de todo o continente europeu será decidido ali. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta quinta-feira, 2 de maio, uma revista publicou uma entrevista feita ao presidente francês Emmanuel Macron, na qual ele disse, dentre outras coisas, que a Europa não é imortal e que pode morrer como consequência da agressão russa contra a Ucrânia. Perguntado sobre se continuava disposto a enviar soldados para a Ucrânia, Macron disse que, diante de um inimigo que não descarta nenhuma opção, a França e a Europa também não podem descartar nada. E complementou dizendo que se a Rússia avançar mais e romper as linhas ucranianas, e se diante disso Kiev pedir apoio ocidental sob a forma de soldados, a Europa deverá encarar esse pedido como legítimo e deverá, por isso, analisá-lo sob o prisma existencial, não apenas da Ucrânia, mas de todo o continente europeu. Portanto, mais uma vez, Macron não foi direto e explícito sobre o envio de soldados para a Ucrânia, mas deixou claro que continua encarando isso como uma opção perfeitamente viável em um caso extremo, que seria, neste caso específico, o rompimento das linhas ucranianas diante de alguma grande ofensiva russa. Na entrevista, Macron descreveu a Rússia como uma potência dedicada a desestabilizar a Europa, afirmando, mais uma vez, que o seu objetivo enquanto presidente da França é garantir que a Rússia não vença a guerra na Ucrânia, já que, segundo Macron, se Putin vencer na Ucrânia, ele não irá parar por ali e continuará avançando por outros países, mergulhando a Europa em uma nova era de instabilidade, caos e guerra, como foi nos anos 30 e 40. Dentre todos os líderes europeus, o presidente francês é sempre o mais incisivo nessa posição, tendo declarado, por diversas vezes, a sua certeza de que se Putin não for barrado onde está lutando agora, os europeus terão de inevitavelmente ir para a guerra no futuro, já que, na sua percepção, uma vitória russa na Ucrânia daria a Putin o impulso que precisa para continuar avançando pela Europa. Primeiro por países não membros da aliança, mas chegando inevitavelmente a países membros como a Finlândia e os países bálticos. A visão de Macron é compartilhada por muitos congressistas e senadores norte-americanos, que dizem que se a Rússia não for derrotada onde está lutando agora, que é na Ucrânia, no futuro, soldados norte-americanos terão de ser enviados para barrar a Rússia em algum país membro da OTAN. Para esses políticos, e para Macron em particular, é muito mais prático e barato enfrentar Putin por intermédio dos ucranianos, do que partir para a guerra dentro de alguns anos contra uma Rússia fortalecida com os recursos conquistados na Ucrânia. A fala de Macron foi seguida pelas declarações de David Cameron, secretário britânico da Defesa, que em visita a Kiev prometeu uma ajuda militar anual de 3 bilhões de libras para a Ucrânia, sem prazo limite para terminar. Com Cameron dizendo ainda que assim como a Rússia ataca alvos dentro da Ucrânia, a Ucrânia tem o direito de usar as suas armas para atacar alvos militares dentro da Rússia. Com o secretário dizendo explicitamente que a Ucrânia tem a permissão do Reino Unido para usar armas britânicas em ataques contra alvos dentro da Rússia. Como era de se esperar, essas duas declarações foram muito mal recebidas pela Rússia, com Dmitry Peskov, porta-voz de Vladimir Putin, criticando duramente as falas de Macron e de Cameron. E também nesta semana, na segunda-feira, 29 de abril, Kiev recebeu a visita de um outro aliado importante, com Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, visitando a capital ucraniana, aproveitando a ocasião para puxar a orelha dos membros europeus da aliança, acusando-os de terem falhado a promessa de enviar para a Ucrânia 1 milhão de projéteis de artilharia.
Stoltenberg também criticou o atraso de 6 meses na liberação do pacote de 60,8 bilhões de dólares em ajuda norte-americana para a Ucrânia. Um atraso que, segundo Stoltenberg e diversos analistas, permitiu à Rússia avançar em diversos setores da linha de frente, com a falta de munições permitindo também aos russos concentrarem um elevado número de tropas e veículos para aquilo que se prevê que será uma grande ofensiva russa, muito provavelmente contra a cidade de Kharkiv. A verdade é que a situação atual da Ucrânia não está definitivamente mesmo nada fácil, com Putin sabendo que em breve os soldados ucranianos estarão com seus depósitos reabastecidos com armas e munições, pressionando as linhas com tudo aquilo que tem disponível para aproveitar o atual momento de fragilidade da Ucrânia. Se Putin alcançar aquilo que pretende e conseguir, de fato, romper as linhas ucranianas, o presidente francês prometeu que se a Ucrânia pedir ajuda, o seu país e a Europa como um todo não descartarão a possibilidade de enviar soldados para a guerra, tudo com o objetivo de, segundo Macron, combater Putin ali onde ele está agora, e não em algum país membro da aliança no futuro. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Now, Britain is not only one of the biggest supporters of Ukraine, diplomatically, economically, and crucially militarily, we're also one of the fastest. We were one of the first to provide weapons when this country was illegally attacked by Putin. We were the first to sign this new security partnership. And recently, we've been the first to announce a multi-year package of funding for Ukraine, including military support. That is £3 billion a year, not just this year and next year, but for as many years as Ukraine needs it. Why is it so important to do this? Well, it's important because Ukraine needs help now. They've done brilliantly on the Black Sea, sinking so much of Putin's Black Sea fleet, but there are challenges on land and they need to meet those challenges. It's also important to be fast because it gives us leverage. It gives us the ability to say to other countries, we're making that multi-year commitment, you should make that multi-year commitment too. Why does this all matter so much? Well, it matters crucially for this country, a sovereign country that was illegally invaded and they want their territorial integrity back, but it also matters for us. Ukrainian security is about European security, is about British security. And as I see it, there are two futures here for us. One is we push back Putin, there's a just peace and this country recovers its sovereignty, and NATO will be stronger, Europe will be stronger, Britain will be stronger, but there is an alternative scenario where we don't back Ukraine sufficiently, where Putin scores a win here in Ukraine and we'll be living in a far more unsafe and uncertain and dangerous world that will cost us in so many ways. So the investment we're making today in Ukraine's security is the best possible investment we could make in our own security and our own prosperity. And that's why I'm so passionate about getting this right.